meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Claudineia e você seja muito bem-vindo. Se for novo por aqui, já não esqueça de se inscrever, deixa o seu like e me segue lá no Instagram, que é Claudineia Copsel. No vídeo de hoje, meus amores, é um vídeo aí para os papais e mamães tentantes, gravidinhas, que eu acredito que vocês vão gostar. Hoje eu vim dar o meu relato de parto. Eu confesso que eu já gravei uma vez e não gostei e vou gravar de novo. Então, gente, bora pro vídeo de hoje? Então, meus amores, vamos começar. Esse vídeo vai ser bem longuinho, vou tentar resumir, mas eu quero contar certinho. Então, e eu vou ser muito sincera, gente, desde os meus 11 anos, gente, pra mim ficar mocinha foi muito complicado. Eu senti muita dor, eu fui até pro hospital, e aí eu sempre tive muito problema com infecção de urina, cólica renal e tal. Mas aí, gente, depois era simplesmente porque eu ia ficar mocinha e tal. E desde aí, gente, todas as minhas ultrassom, desde aí dos 11 anos até agora os 20 anos, sempre falava que eu tinha ovários policísticos, útero retrovertido, que era muito difícil eu engravidar. Então, assim, gente, eu sempre me cuidei, mas assim, nem sempre eu tomava anticoncepcional, às vezes eu parava. E eu tomava anticoncepcional, gente, óbvio que já pra não engravidar, mas assim, era bem caro. Eu tomava o Yumi, aquele das cartelinhas coloridas, mas já tomei o Repopil, que eu passava muito mal. E aí, gente, porque senão não menstruava, eu ficava 4, 5 meses sem menstruar e me sentia muito mal. Então, assim, o anticoncepcional é como se fosse um tratamento ali, né? Mas, gente, me regularizava e eu me sentia melhor. Mas como eu sei que faz muito mal pra saúde, às vezes eu parava. E assim foi minha vida, gente. E aí, quando foi agora no final, eu tinha feito uma outra ultrassom. E assim, né, novidade pra ninguém, que sempre eu sonhei em ser mãe. Eu era apaixonada em ter uma menina. Mas assim, gente, eu queria ser mãe sim, mas devido a gente trabalhar, questão financeira e tal, eu queria ser mãe depois dos 25, depois que eu acabasse de estudar e tal. Mas assim, se eu tivesse já estudado, tivesse uma condições financeiras melhor, nossa, eu teria sido mãe mais cedo. Tá que o corpo da gente tem que estar preparado e tal. Mas aí, gente, de novo fiz um ultrassom e tive de novo o mesmo diagnóstico. E sempre eu sei que o remédio estraga e tal. Mas eu falei assim, quer saber, Duma, já teve vezes de eu não tomar remédio e a gente se cuida, mas daquele jeito que a gente sabe que pode acontecer, gente. Aí eu falei assim, quer saber, Duma, eu não vou tomar mais remédio. Porque eu quero testar isso, só que no meu teste isso não ia acontecer, gente, no momento, mas eu queria sim um dia, né? E aí, gente, eu peguei e falei, beleza, algumas bobeiras da vida a gente dá já, mas assim, eu falei assim, não vou mais tomar o remédio. E beleza, não tomei o remédio aquele mês e também não me cuidei de jeito nenhum. E aí, gente, faltando um dia pra minha menstruação atrasar, no dia 13/3, era pra me menstruar no dia 14/3, no dia 13/3 eu fiz o teste e tava lá. 13/3? Não, 13/3 não. Acho que foi 13/4, gente. O neném nasceu em dezembro, né? A minha última menstruação foi no dia 14/3. E no dia 14/4, aí eu teria que menstruar de novo. No dia 13/4 não menstruei mais. Eu acredito que seja isso. E aí, gente, eu fui fazer um teste. E aí, tipo assim, porque toda vez eu sempre fazia, como eu tinha os ovários policísticos, eu demorava a menstruar às vezes, eu sempre ia fazer o teste, sempre, como eu sempre fiz, todo mês eu fazia. E aí deu positivo, gente. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu lembro que eu tinha feito de madrugada ainda, mas eu fiz por gracinha, por brincadeira. E eu lembro que eu comprei mais 7 testes, fiquei fazendo, não acreditava. E eu ia fazendo com o passar dos dias, sabe? Fui contando para as pessoas aos poucos. E cada vez ficava mais escuro a risquinha. Aí eu falei, não, fui no postinho, fui no hospital, né, da cidade local, pelo SUS. E aí eu cheguei lá e falei o que tava acontecendo, eu tava com muita dor e tal, né, e eu não tava aguentando de dor. Se eu não me engano, eu não lembro muito bem, gente, mas eu tive, tipo, um pequeno sangramento, mas sentia dor e tava dando positivo. E aí no hospital, gente, a médica apenas me passou, era numa sexta-feira, me passou paracetamol e falou pra mim assim, segunda-feira você vai no seu postinho. Veja só que coisa, né? Ela me atendeu, tipo, em pé, assim mesmo, sabe? Do jeito que eu cheguei, assim, e afastada na cadeira. E desde ali eu já fiquei chateada, gente, porque eu poderia estar sofrendo um aborto e tal, e nada, né? Aí ela me encaminhou pro meu postinho, graças a Deus parou aquele sangramento. Foi só tipo uma manchinha assim, sabe?
Minha sorte, mas o meu medo era de piorar. Mas a gente sabe que dependendo do hospital, às vezes ele atende só quando não tem mais jeito. Às vezes teria até jeito de recuperar, mas graças a Deus, Deus foi maior nessa parte. E aí, gente, eu fui no postinho e tudo, aí eles falaram que eu tinha que fazer o teste de sangue e tal, aí fui por eles mesmos, fiz o teste de sangue, deu positivo, e até então tinha caído a ficha. Aí vocês acompanharem no canal um pouco, nem tudo eu consegui gravar, correu uma gravidez bem, assim, tava muito cansada e tal, tive muito enjoo, muita azia, trabalhei até o último dia praticamente, por misericórdia de Deus, porque eu não aguentava mais, tive alguns probleminha com pico de pressão subindo, emagreci um pouco, depois recuperei o peso e tal. E aí chegamos, gente, vamos pro relato do parto. Com 7 meses, meninas, eu comecei toda virada de lua, escapava uma ou outra. Eu tinha muita contração. Tinha umas que eu achava que eu ia parir e eu queria ir pro hospital. Mas e outras não, só dava umas cólicas, era mais calma. E aí, gente, faltando 9 dias pra data prevista do parto do neném, que era dia 17 de dezembro, à noite, no dia 7, né, no dia 8, tinha uma virada de lua cheia, né? E aí eu fui dormir com algumas cólicas, mas eu falei, porque tem virada de lua, normal. E aí, gente, eu acordei 4h45 da manhã com várias contrações. Eu tinha dentista 8 horas, eu pensei assim, vai passar. E sempre, gente, eu falava que ia ter cesárea, que eu ia pro hospital particular e tal. Mas nem tudo é como a gente planeja. Depois que eu fiquei grávida, eu peguei um certo medo. O particular daqui, gente, não tem UTI, não tem oxigênio, não tem nada, tá quem caminha. E aí, gente, eu falei, não, eu vou pro regional. Questão financeira eu também não tinha, mas a gente sempre dá um jeito, né? A gente pega emprestado, faz um empréstimo, alguma coisa, parcela, dá um jeito. Então, não era tanto a questão, né? Mas, óbvio, eu queria ir pro SUS, mas eu queria cesárea, que diz que hoje em dia as mulheres podem escolher, só que a prática, gente, é diferente da teoria, a gente sabe disso, né? Mas aí, gente, beleza. Eu comecei a medir minhas contrações, e sempre que eu pesquisei, gente, no meu pré-natal, eu não questionava muito essas coisas, e às vezes é muito corrida, eu fiz pré-natal só no SUS. Eu até queria ir no particular fazer uma consulta mais aberta, mas graças a Deus correu tudo bem, né? E aí, no final já tava mais perguntando mais pra enfermeira e tal, questionava a médica bastante algumas coisas também, porque gravidez de primeira viagem, gente, você não sabe nem o que tem que perguntar, pra falar a verdade. Tô banando aqui porque o neném tá aqui, gente. E aí, beleza, eu sabia que eu tinha pesquisado que quando tiver 1 hora, que você estiver tendo contração de 5 em 5 minutos, você já pode ir pro hospital. Só que eu fui medir minhas contrações pelo aplicativo, as minhas contrações já tinha mais de 1 hora e elas já começaram, gente, de 5 em 5 minutos, durava 1 minuto e pouquinho algumas, e outros 30, 49 segundos, variava nessa questão. Só que, gente, eu sempre aguento muito a dor ali, sabe? Sempre achei que eu era fraca e hoje eu descobri que eu sou... Cada vez eu venho descobrindo que eu sou muito forte, na verdade. Por eu me achar tão fraca, tão mole, eu venho superando muitas coisas, gente. De mim mesma, assim, eu falo, sabe? E aí, nunca na vida eu imaginaria que eu teria um parto normal. E aí, gente, eu ainda mais que eu tinha muito medo do SUS, né? Cada cidade é de um jeito, eu não sei como é pra vocês aqui. Aqui eu nunca tive problema nenhum, mas assim, a gente vê o relato das outras pessoas, né, gente? E aí eu peguei e esperei, né? Eu falei, não, vai passar, que não sei o que, mas eu pedi muito pra Deus pro nenê vir antes, porque a médica tinha falado antes que ela ia me encaminhar quando desse 39, 40 semanas e tal, pra fazer uma avaliação, porque eu queria muito cesárea, todo mundo achava que eu ia ter cesárea. E aí, gente, ela na hora falou assim, não, você vai ter que esperar sentir dor, o hospital tá de portas abertas pra você, e você vai. Eu fiquei muito chateada e eu comecei a pedir pra Deus pra me sentir dor pra ir pro hospital. Só que até então eu queria uma cesárea a todo momento. Eu nunca na vida sonhei com um parto normal na minha vida. E aí, gente, deu 8 horas, eu liguei pra dentista, desmarquei o dentista porque eu já não aguentava mais de dor. Tava um em cima do outro, de 1 em 1 minuto, assim, diferença dava. E a minha tinha arrumado as bolsas do neném, mas não arrumei a minha. Então eu comecei a colocar assim, aí debaixo do banho começava a ensaboar uma parte do corpo. Eu tinha que esperar a contração passar pra vir outra, sabe? Pra mim poder fazer aquilo. E aí eu fui pro hospital de moto, gente, até esqueci o sabonete meu, e aí eu fui pro hospital, gente. Chegou no hospital, tinha um monte de gente, tinha acidente acontecendo, você via maca pra lá e pra cá, não sei se a pessoa tava viva, se não. E aí, gente, aquele monte de gestante, umas 10 gestantes, tinha gestante desde as 5 da manhã ali,
e várias gente já com bolsa e tudo. E aí, gente, eu sei que eu passei pela triagem, conversei com a médica e tal. Sempre eu ressaltei que eu queria uma cesárea, que a minha pressão subia e tal. E eu tinha alguns outros probleminhas que, ao momento, um dia talvez eu conte. E aí, gente, só que na hora você não lembra de muita coisa. E ela falou assim, eu já vou te encaminhar pra dentro e tal. Já fui pra dentro. Só que aí, gente, chegou, eu fiquei numa sala de consultório, né? E a dor já começou mais a aumentar ali, gente. Se você contar, eu fui dormir 11 horas da noite, o neném nasceu 11h25, então eu fiquei 12 horas ali em trabalho de parto. E as pessoas contam como se eu tivesse ido pro hospital às 9, ficado até às 11, que parto rápido, então não foi, gente. Mas assim, eu dilatei até mais rápido, né? Como eu tava dormindo, às vezes eu poderia ter acordado, eu não senti dor, eu acho, no início. Mas, gente, as pessoas falam assim, ai, como você dilatou rápido, que bom, que não sei o que. Gente, mas eu sempre falo, quem dilata aos poucos, por um lado, às vezes pode até ser melhor, que vai aos poucos e tal. Eu vejo pessoas que eu vi, pude conviver com a menina, que ela foi bem paciente, foi aos pouquinhos, dilatando e tal. Mas o meu não tinha como, gente, eu não conseguia me mexer e tal. Era uma dor assim, gente do céu, não tinha como. Eu acredito que como dilatou um pouco mais rápido, a dor veio de uma vez, sabe? E aí, gente, eu lembro que eu entrei naquela sala, fiquei ali, nisso o Matheus ainda não podia entrar. E aí eu declarei tudo pro médico, ele pegou meus documentos e tal, o médico da emergência. Ele falou assim pra mim, olha, eu vou te fazer um toque. Aí ele pegou e eu falei, quero cesárea. Aí ele falou, vou te fazer um toque. E aí você vai, né, lá, a enfermeira me deu a camisola e tal, pediu pra tirar a calcinha, a roupa, eu coloquei ele do ladinho, fui no outro banheiro onde tinha um monte de gente, troquei a roupa e vim, gente. Aí ele fez o toque em mim, e aí ele escreveu lá que meu útero tava totalmente fechado e que não sei o quê. E falou, por enquanto você tá encaminhada pra uma cesárea. Aí eu, tudo bem, disse que eu não tinha nem um centímetro de dilatação. Só que essas dores começaram a aumentar muito, gente, muito. Eles colocaram um soro com Buscopan em mim, mandou chamar o Matheus, ele ficou sentado assim, sabe, na cadeirinha que sobe pra maca, e eu fiquei na sala de consultório porque não tinha mais lugar. E eu vi as outras mães chorando, sentada na cadeira e tal. E eles pediram pra mim ficar deitada, eu não conseguia mais, eu ficava sentada, gente, não tinha como. E eu falava pro Matheus, me ajuda, eu não aguento mais, pede ajuda. E ele, muito vergonhoso, não queria ir, às vezes ele ia, aí pedia ajuda, aí vinha uma enfermeira e falava pra mim assim, é assim mesmo, a dor do parto e tal. Mas tem algumas pessoas que não vai muito com a sua cara, te trata diferente, indiferente. Sempre vai ter pessoas boas, pessoas ruins e tal, né, gente? E eu lembro que aí chegou uma das enfermeiras e falou que aquele acesso do meu soro tava errado e que nunca colocaria um acesso daquele soro daquele jeito. E aí ela arrancou, veio e disse que abriu um outro acesso e foi buscar o soro. Nisso chegou uma outra enfermeira e ela fechou o acesso da mão, né? E ela falou assim, não, tá fechado, não precisa mais colocar soro nela. Que uma enfermeira tinha posto o acesso na mão, a outra chegou e falou que tava errado e abriu um outro acesso aqui. Aí chegou outra enfermeira e falou, não, ela não precisa mais disso, ia tirar e simplesmente fechar, e tirou. Aí, e fechou também, acredita aqui, porque ela já tinha colocado pra acabar o soro da mão aqui, né? Se eu não me engano foi, gente, eu não me lembro muito bem, porque no começo eu questionava tudo, o que era tudo, depois eu não conseguia jamais. Esse relato vai ficar bem longo, gente, mas que eu quero contar certinho pra vocês. E aí, gente, beleza. Eu sei que a outra enfermeira chegou e falou, mas quem tirou o acesso, que não sei o quê, se eu pego essa pessoa, hoje eu dou risada, mas foi tenso. E aí colocou o soro de novo, né? Que a outra menina já tinha chegado com o soro. E aí tinha pessoas que eram muito boazinhas, que conversavam comigo, contavam a experiência delas. Algumas pessoas realmente eram rancorosas e falavam, é assim mesmo, você vai sentir essa dor, não tem o que fazer, e que não sei o quê. Mas eu, graças a Deus, não tava dando nem bola, gente. Mas outras pessoas já me explicavam, você precisa colocar o seu psicológico, não, eu falava, mas a dor tá aumentando, mas as meninas me explicavam que a dor realmente ia aumentar. Muito gratidão, gente, a essas pessoas que pôde conversar comigo e tal, querendo ou não, é um momento muito difícil, e aí eu pedia muita ajuda, gente. Quando eu vou contar, eu nunca me emociono fora, já é a segunda vez que eu tô gravando e eu choro. E aí, beleza, gente, só que aí a dor tava aumentando muito e eu já não aguentava mais. Hoje em dia eu não sei a sensação da dor, assim, só que eu sei que é uma dor pior coisa, sabe, gente? E como eu acredito que quem quis um parto normal e que sonhou com isso, ele vai pensando naquilo e que ele sabe que é pra aquilo, como uma coisa que eu nunca quis, gente, por mais eu sou muito grata porque eu tava dando a luz ao meu filho e tal, só que é uma coisa que eu nunca quis, então assim,
eu não tava preparada para aquilo em sentido nenhum. E aí, gente, foi indo nisso, tinha muitas mães e eu pedia para chamar a médica, só que a médica tava no centro cirúrgico, realmente não tinha como ela sair, né, gente? E aí, aquele médico me falou, sumiu, né? E aí eu peguei e... Tem coisas que pode ser que fica pra trás, gente. Deu contar, né? E aí... Onde eu tava? E aí, gente, como aquilo de falar que eu não tinha nenhuma dilatação nem nada fez com que eu sofresse mais, porque eu já tenho ansiedade e tal, né, gente? E as meninas diziam, seu bebê vai sofrer e tal, e eu não ligava porque eu tava sofrendo. Óbvio que a dor é intensa, mas isso pegou muito de eu fazer o meu bebê sofrer. E aí, beleza. E aí as meninas me explicavam e tal, só que eu já não aguentava, mas a dor, as contrações começou a vir muito atrás, eu gemia, eu chorava, eu não gritava. Só que todo mundo no hospital já ouvia. E aí eles me explicaram, eu falava, mas tem quantas na minha frente e tal. E foi só eu, gente, de parto normal. O meu foi parto normal com pique, teve mais um parto normal. Sim, o restante tudo foi cesárea. E aí me falaram que tinha 5 cesáreas, isso já era 10 e pouco. Eu fui pro hospital, era em torno de 8h45 por aí. E eu já tava com contração desde as 4h45, já tinha dormido às 11 horas da noite com cólica. E aí, gente, que cada cesárea ia durar em torno de 50 minutos pra chegar a minha vez. E como não tinha dilatação nenhuma ainda, eu tinha que esperar toda essa cesárea. E aí eu vou pro particular, né? Eu ligo pra minha mãe e pro meu pai pra me ajudar pra mim ir. E aí o Matheus falava pra mim, você quer ir, você vai. Mas se você chegar lá e lá também tiver cheio, porque é uma virada de lua. E aqui não tem muitas opções de hospital, gente. E quando tem uma outra opção, já é muito mais caro. É fora da realidade da gente pra tá pagando. E aí... Mas não sei, né, gente? Se tiver que salvar uma vida, não sei. E aí minha pressão... Eu vi que as meninas mediam, dava 16 e tal. Elas falavam, não, tá boa, tá boa. Mas pra mim não é normal já 16, 17. Ainda mais que eu trabalhava ali, secretária de um médico. Eu via quando as pessoas estavam com a pressão alta e não. E aí, gente, eu vou contar bem detalhado mesmo, gente. Não sei quantos minutos vai desse vídeo. E aí, media minha pressão, eu vi aquilo, né? E aí eu comecei a ficar muito desesperada, porque se tinha tudo aquilo na minha frente, e aí tinha... Às vezes tem, gente, alguns profissionais que são muito amorosos com você. Naquele momento eu nem liguei. Mas tem pessoas que já te conhecem, às vezes, de uma carreira de vida, e aí... fala as coisas, né, gente, às vezes um pouco pesada. E aí, algumas pessoas falavam pra mim, ai, vai quebrar 300 ossos ainda. E aí eu pegava e pensava assim, mas como? Você não tem nenhum centímetro de dilatação e toda essa dor, como eu vou aguentar? E aí, gente, nisso eu liguei pra minha mãe e eu já nem conseguia mais falar com ela porque a dor era muito grande. E aí eu falei, mãe, espera que eu falo. E eu pedi pra minha mãe. Eu tinha muito medo de ir pro particular. E por causa da minha pressão, da minha ansiedade, meu filho precisar de uma UTI, alguma coisa. E também eu tinha medo de eu se deixar ele no mundo sozinho, né? Porque não, mãe é mãe. A única pessoa que eu posso confiar mais é minha mãe pra cuidar e tal. E aí, gente, mas mesmo assim eu não queria deixar ele, né? Mas eu tinha medo de ir. E pra voltar a ser mais complicado. A gente tem conhecimento de como é. Algumas pessoas falam, é de boa, que não sei o quê. E aí eu liguei pra minha mãe, como eu não suportava mais e tinha tudo isso. Eu falei assim, tem 5 horas pela frente ainda, eu não aguentava mais. E eu não tinha comido nada naquele dia. Na noite eu acho que eu comi alguma coisa assim, alguma bobeira, porque eu tava sentindo muita azia já, né? E eu tinha trabalhado até um dia antes, assim, no outro dia de tarde eu tinha ido na rua comprar as últimas coisas do nenê. E aí, ainda tinha coisas pra fazer ainda. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não aguento mais ficar aqui. Aí minha mãe falou, não, a gente vai, não sei o que já tinha avisado o outro hospital, né? E aí nisso a médica entrou e ela foi fazer o meu toque. Aí eu falei, mãe, a médica chegou. Nisso eu respirei um pouco, né? Aí ela fez o toque, ela falou pra mim, seu filho já tá nascendo, tem 8 centímetros de dilatação. E isso, gente, é uma coisa que me machuca muito. Porque talvez ser aquele primeiro médico, porque eu acredito que não tinha como, em poucos minutos, coisa de 1 hora, eu dilatar já 8 centímetros, assim, quando eu cheguei, meu colo do útero era fechado, não tinha nenhuma dilatação. E aí, é o que, tipo,
eu falei assim, o que me fez eu sofrer mais, ficar com ansiedade, aquele nervoso, porque até então eu tava muito calma, gente. Foi a questão de, na minha cabeça eu pensava, se tem que quebrar 300 ossos ainda, eu tô com essa dor toda, eu tenho que esperar 5 horas pra passar pela cesárea. E eu comecei a sangrar, gente, sangrar muito, colocaram a fralda em mim e eu comecei a desesperar, porque eu não sabia o porquê que eu tava sangrando e eu perguntava, é normal? Aí as meninas me falavam, faz parte do processo do parto e tal, mas eu nunca tinha visto aquilo, né, e não tinha água, minha bolsa não estourou nem nada. E aí, o que eu penso assim, se eu soubesse às vezes que tinha tudo aqui de dilatação, eu não tinha ficado tão tensa, tão nervosa, eu já tava perdendo todas as minhas forças. Aí nisso a médica, ela tinha saído de uma cesárea, se eu não me engano, ela me colocou numa cadeira de roda e me levou para uma sala de preparatório de parto. Eu pedi se o Matheus podia entrar, algumas pessoas falam que pode acompanhar o parto, eu não sei, ela falou que não podia e tal, não podia entrar mais ninguém, não sei se é porque o hospital tava muito congestionado naquele dia. E aí, gente, eu tenho muita gratidão à equipe dela, no final ainda pedi desculpa e tal, mas assim, a gente sabe que às vezes o SUS apenas tem que nascer mais alguma criança, ou tem muitas pessoas amorosas. Eu tenho muita gratidão àquela equipe lá de dentro, que me atendeu lá dentro. Às vezes, ali na emergência, eu falo que eu sofri um pouco, sim, aí faz parte o sofrimento, mas assim, gente, eu falo das coisas que são incompatíveis e que acaba te deixando mais nervosa. Aí, por isso que às vezes eu falo, se sonha com um parto normal e tal, assim, não sei como é a cesárea e tal, hoje em dia eu já tenho medo de uma cesárea porque eu já tive um normal e tal. Eu tenho coragem de ir para um SUS de novo e tal. Mas assim, gente, a gente sabe que a gente pode passar por isso, depende de quem a gente pegar, né, gente? Mas hoje em dia eu já tenho noção de que às vezes, hoje em dia eu já cobraria. Realmente você tem certeza que eu não tô dilatando e tal? Eu já ficaria mais tranquila, mas eu só sabia que meu filho tinha que nascer, gente. Eu só queria que tirasse, sabe? E aí... quando o neném nasceu, até mesmo só o Matheus viu e tal. Outras pessoas comentou que, talvez eles abriam exceção, mas no dia foi nada, nem nada comentado. E aí, gente, ela me colocou nessa sala e aí ela pedia pra equipe dela que ela precisava ver o coração do neném e tal. Tinha muita gente mesmo, tinha outras mães. E aí, gente, eu já gritava de dor, só que a minha bolsa não estourava. Aí quando ela falava pra mim, faz força, faz força. Só que eu não tinha força, gente. Eu fazia força com isso aqui, ela falava, você precisa fazer força embaixo. Só que, gente, eu juro, eu não sentia força embaixo. Eu sentia a sensação de fazer cocô, que ela me disse que era normal, e até não aconteceu isso. Mas assim, gente, ela falava, quando essa força vir, você faz força. Mas eu fazia isso, graça, mas não sei, gente. Aí ela falou pra mim, ela falou que tava estourando a minha bolsa. Aquilo foi uma dor imensa, gente. E assim, eu não tinha nem noção da dor mais, que era tanta dor que eu não sabia nem o que tava acontecendo mais. E aí chegou um outro médico, né, também, ele falava, eu vou te ajudar, e ele empurrava minha barriga e tal. Aí as enfermeiras falavam pra mim, o neném já empurra naturalmente, mas você precisa ajudar a gente, mamãe. E eu falava, mas eu que preciso de ajuda. Eu me sentia, gente, uma inútil, que eu não tinha possibilidade de colocar o meu filho no mundo, sabe? É o que no momento fazia eu sentir. Mas tinha muita gente, uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, tinha muita gente na sala mesmo. E aí ela falou assim, não, eu vou te levar pra sala de parto. Aí eu pedi pra ela pra ser uma cesárea e tal. Aí ela falou pra mim, mas seu filho já tá nascendo, que não sei o quê. Muitas pessoas me explicou que se for tirar pode acabar machucando, porque já tá encaixado. E eu já tinha dilatação total, né, no caso. E aí, só que a minha bolsa não estourava, né, gente? Eu não sei, talvez poderia ter esperado a minha bolsa estourar, eu não teria levado o pique. Que hoje em dia tem muitos estudos que falam que o pique é questão de escolha, mas que a maioria das mães leva no primeiro filho. Antigamente tinha muito isso. Tem a laceração, que eu esqueci o nome do pique, eu vou deixar no título, que o pique é o nome que as pessoas conhecem, né? A laceração é quando, naturalmente, quando o neném vai sair, o próprio corpo faz com que rasgue ele entre meio ambas as genitálias, né, gente? Não vou falar aqui que talvez pode coisar meu vídeo. Até pode ser que tranque meu vídeo, mas não tem problema, eu só quero contar pra vocês mesmo. Pode tirar a monetização se acontecer e tal. E aí, gente, mas no meu caso foi cortado mesmo, sabe? E aí, beleza, eu fui pra sala de parto, se eu não me engano, né? Eu até me perdi onde eu tava. E aí, gente, foi pra sala de parto. Nisso tudo já foi mais rápido, né?
E aí ali ela me explicou e tal, é que eu tava falando isso, né? Que já tava nascendo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas às vezes, gente, se eu tivesse ido mais cedo pro hospital, teria sido uma cesárea. Ou não. Não sei, gente. E eu tava de 38 semanas e 5 dias. E aí eu falava pra ela, mas disse que o meu neném é muito grande. Que o médico falava que ele ia crescer muito. Mas como ele nasceu antes do previsto, então pode ser que... Aí ela falou assim, não, mas seu neném é bem pequenininho. Não sei se era tão pequeno, ele nasceu com 3 kg, 390 e 49 centímetros. Mas a gente esperava que ele nascesse com 53 centímetros, 54, mas as pessoas falam que o ultrassom não é balança, né? E quase 4 quilos. Às vezes porque não chegou às 40 semanas, né? E aí, gente, beleza, foi. Aí, tem todo aquele processo de pedir pra fazer força, eu lembro de pedir, eu não consegui, outra eu não consegui, outra eu não consegui. Aí eu lembro que numa delas, aí ela falou que ia cortar. Aí cortou, né, gente? E aí eu não lembro o momento que cortou, aí ela pediu pra fazer força, aí eu fiz força, não foi. Aí foi na outra força de novo, todo mundo falava, e falou aqui, falou aqui. E eu lembro que eu falava, tadinho, 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 só isso que eu falava, né? Porque eu sabia que o neném podia sofrer muito por causa daquilo. Não sei o que vai ser do futuro e tal. E aí, gente, eu lembro que eu senti... Sabe quando sai assim? Mas não saiu tudo, eu acho. Aí foi na outra força de novo. E aí foi quando saiu tudo. E aí colocou por cima de mim, gente. É um alívio, o maior alívio do mundo. Muitas pessoas falam que a recuperação é mais fácil de um parto normal. Mas ali com pique, gente, eu não conseguia sentar. Eu não conseguia dar mamar. Foi muito complicado, gente, nessa parte, né? Não sei como é a questão da cesárea. Eu acredito que um parto normal, naturalmente, sem pique, com a bolsa rompendo sozinha. Mas muita gente fala que às vezes o médico rompe a bolsa, porque às vezes pode ter o feto pode falecer ali e tal, por ele querer nascer, já ter passado do tempo, né, gente? No meu caso, eu não sei se foi por causa disso, ou porque não ia estourar mesmo, ou porque tinha mais pessoas na frente. Tudo tem um propósito, né, gente? Tanto no SUS quanto no particular, pode. Eu acredito que, às vezes, no particular, se você não for esperar a hora de nascer, se você for marcar uma cesárea diferente. Agora, se você for esperar um normal, vai que tem aquele médico que tem várias pessoas esperando um normal e todo mundo resolve no mesmo dia. Ou até uma cesárea mesmo esperando e uma cesárea de risco. O que acontece muito ali no SUS, gente, é que eu lembro que era na quinta-feira e tinha pessoas do sábado esperando uma cesárea já. E já assim que a criança queria nascer, saindo líquido e tal. E acontece muito. Então, assim, quem vai chegando com risco, ele vai entrando na sua frente. Como às vezes eu tava com dor ali, mas tinha uma mãe que já tava ali com a bolsa estourada, mas não nascia normal, não dilatava, ela passa na minha frente na cesárea, entendeu? Essas são as questões. E aí, enquanto isso, se você tem normal, ele vai dilatando e vai nascer, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei esperando, foi dilatando, foi dilatando. Às vezes antes teria nascido por cesárea, que era o que eu queria, né? Mas não sei, gente. E aí, nisso, jogou o neném por cima de mim, né? Muitas mães pegam e tal. Eu não tive essa reação, não pensei em nada, eu ficava só olhando. Eu lembro de ter perguntado se tinha cortado muito, me falou que era um pouco. Mas eu lembro que no final, pra preparar a mesa da cesárea, falava falta 5, falta 4, falta 3. Eu pensava, gente, vou ver quantos pontos? 7, 10? Mas, gente, e aí, no final, todo mundo fala, nossa, como você foi corajosa. Eu lembro que as pessoas da emergência, da recepção, vinham me ver, ai, a Claudineia... Nossa, mas você foi muito corajosa. Aí depois eu fiquei, gente, eu tava me sentindo inútil. E todo mundo me parabenizava, porque eu tinha sido muito corajosa, porque a gente é muito difícil ter normal. E aí muitas mamães me falavam, nossa, você viu? Você já pode andar e tal, que não sei o que. Nós não, e Mas quando falam pra essas pessoas ter o normal, ninguém quer, né? Todo mundo quer correr pra cesárea, porque o cesárea você vai pensando e tal, né, gente? Mas assim... Depois eu fiquei muito grata, muito feliz. Depois só que eu fui parar pra pensar que algumas coisas teriam feito eu sofrer menos, né? Mas assim, ali dentro do hospital, gente, questão de alimentação, questão do cuidado com a criança, foi muito bem cuidado. E aí, gente, beleza, jogou o neném em cima de mim, mas eu não quis pegar nem nada. Fiquei perguntando algumas perguntas. E aí... nisso a enfermeira falou que ia pegar, pegou, levou, aí voltou com ele num pano enrolado, eu acho assim, com a roupinha. Ela pedia roupinha, não tinha roupinha, porque o médico tinha me falado que só depois que eu passasse pela avaliação com a obstétrica, ou com o médico que fosse fazer o parto, que era pra me buscar roupinha. Então não busquei, né, gente? E aí ela falou, mas como assim? Mas, gente, foi isso, né? Realmente estava no meu prontuário, que ele tinha falado que eu tinha o colo do útero fechado,
que não tinha dilatação nem nada. Eu não sei o que realmente aconteceu. E aí, gente, mas Deus sabe que a gente tem que passar e tudo, gente. Eu sempre falei que eu tive muita gratidão ali dentro e tal. Gente, eu tô aqui no meio do vídeo pra falar porque eu esqueci de falar uma coisinha. Eu nem liguei a ring light e tal. Gente, o que eu falo assim, tipo, do parto normal, que eu queria ter sentido, talvez as mães falam, que é aquela emoção que elas falam. Eu senti muito alívio, gente. E, tipo, graças a Deus, meu filho, tipo, eu vi ele bem, assim, eu acredito que ele tava bem, né? E tal, que eu lembro que eu ficava tadinho, mas aquela emoção, assim, eu acho que porque eu nunca desejei e não esperava, né? Assim, então, mas assim, eu senti muito alívio. É isso que eu falo, tipo, que eu não senti essa emoção que contam muito que o parto normal tem. Às vezes eu tivesse acompanhada e tal, com alguém que eu goste muito e tal, mas eu tava sozinha ali, eu e os profissionais, né? Então eu acredito que seja por isso, mas bora continuar o vídeo. Isso que eu queria ter muito sentido, sabe? Aquela emoção, assim, que as mães sempre falam que o parto normal tem, já que eu tive um parto normal. Mas eu não... É muita adrenalina, fiquei muito feliz e tal, mas assim... Às vezes, gente, é porque não é uma coisa que eu nunca quis, entendeu? Mas não sei. E aí, gente, às vezes eu me sinto assim... Quando ela colocou o neném em cima de mim, eu só olhei e fiz assim, aham, e eu ficava, ai, que bonitinho, tadinho. Mas assim, eu não quis pegar ele nem nada. Às vezes eu sinto como se fosse que... Ai, as pessoas poderiam pensar, ai, que eu não gostasse dele e tal, mas não era, gente, eu só queria sair dali. Eu sabia que lá fora alguém ia pegar e tal. Aí ela levou pro Matheus, eu fiquei mais um tempo lá fazendo esses pontos. O Matheus fala que foi uns 30 minutos, mas não sei. E aí, gente, beleza. Quando eu cheguei na sala... Tinha várias mães, me falaram que eu podia comer, que eu podia tomar banho, que eu podia fazer de tudo. E eu ficava em dúvida, porque eu não sabia, né? E aí, eu não quis tomar banho naquela hora, até porque eu tava com vergonha, gente. Eu fiquei sem fralda, eu fiquei num lençol, sem camisola, sem nada. E aí, uma enfermeira chegou e falou, nossa, mas você tá assim, que não sei o quê. E aí, na hora que eu fui tomar banho, tinha chegado a comida pra comer janta. Era janta já. E isso já era bem tarde, gente. E eu não tinha comido nada ainda, então, naquele dia ainda. E aí, gente, eu perdi muito sangue, eu já tava muito fraca e tal. E aí, nisso, eu fui pra tomar banho. E sempre na gravidez acontecia de eu passar mal e tal. E a minha glicemia caía, a minha pressão ficava variando, às vezes subia, às vezes descia. Eu lembro que eu fui pra tomar banho, gente, e aí desce muito sangue, né? E aí eu comecei a sentir passar mal. E nisso eu sentei naquelas cadeiras de roda que tem tipo um vasinho assim. Eu confesso que eu fiquei meio com nojo, que eu olhava assim e falava, gente, mas não tinha como, senão eu ia cair, né? Eu lembro que eu ainda deixei o chuveiro cair um pouco de água em cima assim, não deu tempo de lavar, porque várias pessoas sentam e tal. O banheiro é lavado, gente, mas é muita gente, né? Qualquer lugar que é um banheiro público é assim. E aí, com aquele corte ali embaixo, né, eu tinha medo. E aí vinha a medicação nas horinhas certinho e tal, alimentação também, gente, era uma fome quando eu ia comer assim, parece que tudo tava tão gostoso. Ai, gente, e aí, beleza, eu comecei a passar mal, eu falava, Matheus, chama a enfermeira, e aí, nisso, minha mãe ainda tava trabalhando e tal, não tinha outra pessoa pra ficar ali comigo e tal. Gente, eu não tive dieta, assim, a minha sogra ficou 5 dias aqui em casa, mas eu já fiz de tudo, arrisquei muito. Eu tenho até um ponto que, tipo, inflamado, eu fui no postinho, mas a médica disse que é normal. Tem muitos médicos que não fazem muita questão de te atender, né, gente? A gente sabe como é. Tô esperando melhorar, mas eu me arrisquei muito também. A minha mãe vinha me ajudar e tal, mas, gente, eu não sei esperar pelas pessoas e tal. Eu sou arteira mesmo, entendeu? Não devia ter feito isso, mas não fiz muita coisa, não. Devagarinho eu ia fazendo, né? Mas, assim, eu não tive muito essa questão de dieta. Eu não sei como seria com cesárea, porque às vezes eu teria mais medo, porque às vezes não tá doendo ali. No começo doía muito, depois de 10 dias o ponto cai, você não sente muito mais dor, onde você arrisca. Mas tinha hora do dia 5 que eu sentia muita dor. Agora tá com o quê? 33 dias. E aí, gente, eu fui nisso, eu sabia que eu ia desmaiar, né? Já tinha acontecido outras vezes comigo, quando eu peguei dengue, quando eu peguei Covid. E a enfermeira veio, ela ficou me chamando, eu falava pro Matheus, conversa comigo, eu sabia que me reanimando eu voltava. Ela foi conversando comigo, eu voltei. Aí as meninas depois me contaram que sempre eles ficavam com medo de desmaiar, ficavam falando, nossa, que eu já tinha desmaiado umas 3 vezes, eu lembro só de 2. E que eu ia pra desmaiar e que não sei o que, eu não lembro muito, gente. Mas que eu tava fraca, né? E aí eu tinha até medo deles querer colocar pra tomar sangue e tal. E aí, gente,
nisso eu vim, né? E aí quando eu vim, eu vi as outras meninas penteavam o cabelo e tal, até a cesariana. Eu falava, e todo mundo tratando eu com normal, assim. Eu pensava assim, que eu ia sarar rápido. Não. E as meninas penteavam o cabelo e tal. Gente, eu tinha o meu banho, até depois que eu vim pra casa, tinha que ser coisa de 1 minuto, assim, rápido, banho de gato. Porque senão eu ia pra cair. Em casa eu fiquei vários dias assim também. E aí, gente, e sempre alguém pra me ajudar. Eu não conseguia vestir calcinha, não conseguia nada. E aí eu até comprei aquelas fraldas de vestir. No hospital tinha aquela fralda que cola, assim, igual fralda de neném. Tá que neném tem de vestir agora também. Aí eu comecei a usar e tal. E aí, gente, quando eu vim vindo, eu lembro só de eu ter segurado na porta do banheiro. Aí nisso o Matheus me conta, disse que eu segurei num carrinho de neném, num bercinho. Mas eu não lembro, não tinha criança nele, ainda bem, né? E aí disse que os outros homens estavam na sala. Teve tudo ajudar ele a me segurar, porque eu sou pesada, né, gente? E aí, nisso eu não lembro nada disso. Realmente eu apaguei depois desse momento que eu segurei na porta. Aí eu só lembro de eu estar sentada na beira da cama, assim, e a enfermeira falando comigo, todo mundo falando comigo. E eu voltar, gente, mas ficou assim até eu ir embora. Eu tinha medo de não me liberar e tal, porque eles fizeram meus exames, ficou esperando o resultado e tal, gente. Mas acho que foi isso, meu relato de parto. O neném tá aqui, tudo bem, graças a Deus e tal. Compartilha comigo também, vocês mamães, como foi e tal. Muita gratidão, gente, àquela equipe ali que cuidou do neném, que dava as medicações na hora certa e tal, alimentação e tal. No parto ali, eu tinha muito medo de se acabar. Às vezes numa cesárea, até pela ansiedade do medo de cortar, teria acontecido de eu passar mal e tal. Mas acho que o parto normal, a adrenalina é tão grande que não dá tempo de você pensar no como vai ser o corte, quantas camadas vai cortar, que sei o que. Não, você só precisa que nasça. Às vezes foi até melhor. Não sei, gente. Mas aí, gente, que eu sei que muita gente não tem coragem de ter normal, muita gente não tem coragem de ter no SUS. Pelo menos é a realidade do que eu vejo das pessoas que eu vejo, né? Mas muita gente, hoje em dia, a maioria tem no SUS, porque particular é muito caro, né, gente? Mas, assim, só não queria normal, mas foi, gente, graças a Deus eu consegui, porque eu achava que eu não conseguiria, né? E esse era o meu medo. Mas, graças a Deus, Deus abençoou. O neném teve uma nota alta quando nasceu e tal. Sempre dizem que o parto normal é o natural, então o corpo tá ali preparado para que não a cesárea que marca e tal, né? Mas foi isso, gente. Eu tive um parto, por mais que foi normal, foi com a médica que eu sempre quis, porque eu tinha medo de ser um plantonista e tal. Gratidão a Deus, um beijo no coração. Contam pra mim a experiência de vocês aqui e tal, tá? Beijo no coração.